lá, voltar, eu vou falar um pouco sobre a tuberculose. Só um pouquinho. Que foi uma das doenças que a professora falou, deu para vocês, né? Tá em 2. E como eu falei na aula passada, ela não escolheu a aterosclerose e tuberculose à toa. Eu acho que foi até melhor do que ela fez com a gente no ano passado. Porque realmente são doenças inflamatórias crônicas. Então faz parte do capítulo de inflamação e reparo. Então muita coisa que eu vou falar aqui, eu vou citar mais um pouco, ser mais um pouco breve, porque eu já falei na aula passada, vocês vão ver que vão se tornar repetitivo. O que eu vou tentar aqui é organizar as ideias de vocês, especificando sobre a tuberculose em si, certo? Bom, a tuberculose é uma doença granulomatosa crônica transmissível causada pelo Mycobacterium tuberculose. É uma bactéria, ela é resistente, considerada resistente, vocês vão entender o motivo disso. Geralmente envolve os pulmões, porém pode afetar qualquer órgão do tecido ou corpo. Gravem essa frase aqui porque pode ser motivo de pegadinha. A gente não pode afirmar que a tuberculose é uma doença apenas respiratória. Não, essa bactéria aqui pode causar infecção em outros tecidos do corpo e a gente vai falar sobre isso. Surgem condições de pobreza, aglomerações e de doenças crônicas debilitantes. Por que condição de pobreza? Não sei se vocês já ouviram falar que a tuberculose é conhecida como a doença de pobre, porque geralmente em famílias de renda baixa o que é que se tem? Uma casa com poucos vãos morando várias pessoas, então aglomerado. E como eu falei aqui, ela é transmissível e a transmissão dela é direta, de pessoa por pessoa. De pessoa para pessoa por meio de gotículas. Então, em condições de pobreza, aglomeração e condições de higiene precária, ela se torna as pessoas se tornam muito mais vulneráveis. Lembrando que a tuberculose ela também tem vacina, é aquela BCG que a gente toma assim que nasce. E as características clínicas, que assim, ela não foca tanto, mas é bom falar um pouco, porque geralmente ela coloca caso clínico. Então, vocês precisam ter um apanhado geral das características clínicas para quando vier uma questão na prova, você já conseguir identificar que doença ela está falando. Então, geralmente é um mal-estar, né, generalizado, perda de peso ponderal, então vai estar lá na questão. A paciente tal perdeu 12 quilos em um mês. Geralmente são muitos quilos em pouco tempo. Febre, geralmente é febre, ela é uma febre baixa. Sudorese noturna, que a gente sabe disso. Hemoptise, que a gente vai entender um pouco porque causa hemoptise. E também um ataque que eu esqueci, mas com a evolução da doença vai se tornando um catarro, um escarro, né, cada vez mais murulento. Aí vamos para a patogenia, que, enfim, ela adora cobrar, né, que é meio que a fisiopatologia da doença. Aqui eu coloquei uma sequência do que ocorre mais ou menos quando a bactéria entra no corpo, no organismo, né, mais especificamente infeccionando os pulmões, porque assim, o primeiro foco de infecção realmente é no sistema respiratório. Então, a bactéria, a micobactéria, ela entra no macrófago alveolar, né, os macrófagos que estão ali já presentes no pulmão, aqueles da imunidade inata que a gente vem imune, aqueles que são residentes do tecido. E aí ela consegue entrar nos endossomos dos macrófagos, que é como se fosse aquela vesícula que ele forma para englobar a bactéria, o micro-organismo, em um processo mediado por diversos receptores de macrófagos que reconhecem inúmeros componentes da parede celular. Então, primeiro o macrófago ele vai reconhecer um componente, por exemplo, a manose da parede celular presente naquela bactéria e vai englobar essa bactéria, certo? Aí o que acontece? Por isso que eu falei que essa bactéria conhecida, ela é resistente. Porque em um momento normal era para o macrófago conseguir eliminar essa bactéria. Mas o que acontece? Ela paralisa, ela inibe essa resposta microbicida do macrófago. O macrófago alveolar ele não vai conseguir liberar espécies reativas de oxigênio, enzimas lisossômicas, ele não vai conseguir, na verdade, ocorrer a fusão. Isso, ocorrer a fusão, na próxima uma imagem que vai aparecer melhor. Fundir o fagossomo com o lisossomo, formando o fagolissossomo. Então essa bactéria ela vai inibir isso. Aí ela
morrer e ainda por cima ela vai se replicar, ou seja, ela vai aumentar a sua colonização, então isso não é bom. Aí no terceiro passo, mesmo que esse macrófago ele não consiga matar, ele ainda consegue gerar um peptídeo, né, um antígeno, a partir desse componente da parede celular, e lá nos órgãos linfóides e apresentar aos linfócitos C, principalmente linfócitos T, C, D4. E a gente vai entender bem por que isso. Então, ele vai lá, por mais que ele não mate essa bactéria nesse primeiro momento, ele vai lá e apresenta aos linfócitos T, C, D4, e também esse macrófago vai secretar IL-12 para estimular o linfócito TCD4, isso aqui já é um spoiler de imuno, da nossa aula de imuno, que a gente vai falar sobre isso. E o TCD4 ele vai se especializar na subpopulação TH1. E vocês precisam lembrar disso. É esse TH1 que vai promover a organização do granuloma, que é o principal, o protótipo da tuberculose, certo? Da infecção da tuberculose, é o granuloma. Então, é por causa dessas células aqui, TH1. Aí, no terceiro momento, TH1, ele vai, no quarto momento, né, no caso, ele vai secretar interferon gama, que é um potente ativador de macrófagos. Então, vai chamar mais soldados. Ei, estou precisando aqui de ajuda, porque nesse primeiro momento aqui, o macrófago alveolar ele não foi capaz de matar essa bactéria, então eu preciso recrutar os meus soldados para vencer essa batalha. Aí ele vai fazer isso, fazer a ativação macrofágica, mediada por célula T, no caso TH1, e morte das bactérias. Isso aqui vai acontecer se tiver tudo funcionando no meu sistema imune, certo? Isso aqui é numa condição ideal. Aí, em quinto momento, inflamação, granulomatose e lesão tecidual, que eu acabei de falar, são as células TH1 que vai promover essa inflamação granulomatosa. Na aula passada eu expliquei o que é a inflamação granulomatosa. Ela é composta por macrófagos ativados aglomerados que vão formar aquelas células epitelioides e por linfócitos T também ali na região. E o centro dela vai ter necrose e caseose, que são essas células, esses macrófagos que conseguiu englobar a bactéria e matar ela, ele vai ter que fazer autofagia. Então, esse centro necrótico da inflamação granulomatosa é por isso. Então, além de estimular os macrófagos a eliminar as micobactérias, a resposta TH1 rege a formação dos granulomas e da necrose caseosa. Isso aqui é o principal que vocês precisam saber, porque eu acredito que ela vai cobrar isso. A patogenia da tuberculose. O que é que acontece quando essa bactéria entra, certo? Deu para entender? Repetir a questão da diferença entre tecido, granulomatoso e fluidator? Tá. Quando eu falar tecido granulomatoso, eu tenho que pensar em reparo. Esse é o primeiro passo. Quando eu pensar em reparo, quais são os componentes que eu preciso para reparar um tecido? Eu preciso de fibroblastos, colágeno, fibrina, aí já dá para enrolar na questão. Entendeu? Mas é de marcar só. Mas mesmo assim, eu preciso tecido de granulação, reparo tecidual. O que é que precisa ter no reparo tecidual? Fibrina, colágeno, independente, tipo, principalmente se for cicatrização. Pois é, angiogênese, entendeu? Tecido, inflamação granulomatosa, o granuloma. É só o nome parecido. Eu tenho um processo inflamatório crônico ativo. O que é que eu vou ter lá? Linfócitos T. No caso aqui da tuberculose é o TH1, mas geralmente, assim, no modo geral, você pode colocar linfócitos T, macrófagos. Células epitelioides, porque é a fusão desses macrófagos, né? Porque esse exemplo da tuberculose é muito bom, porque no início, o macrófago, na verdade, não o macrófago não, os macrófagos que estavam ali na região, eles não conseguiram matar. Então, eu preciso muito mais macrófagos ali, entendeu? Por isso que eu vou fazer esse amontoado de macrófagos que fica parecendo o mesmo tecido epitelial, porque os núcleos ficam assim bem pequenininhos, por isso que é célula epitelioide. Essa célula epitelioide que é a gigantóxica. Isso, Tá. Porque tem um citoplasma muito abundante, entendeu? Que é quando eu tô falando da inflamação. Da inflamação, esse é o primeiro ponto. Tá. Certo? Da inflamação crônica. Ainda tem essa, inflamação Porque é crônica, certo?
mais? Células gigantes multinucleadas, que são também parecem células epitelióides, é porque ali, como eu tenho um organismo resistente, eu vou tipo somar os meus esforços para ver se eu crio tipo uma barreira maior, entendeu? Para conter a colonização, a proliferação, tá entendendo? Entendi. E tem uma imagem aqui melhor. Esse aqui eu fiz um apanhado geral, justamente que vocês estão vendo no slide, então. Aí tá, então a diferença é que no tecido granulomatoso tem angiogênese, fibroblastos, Colágeno, colágeno, entendeu? entendi. É um tecido de reparo tecidual. Sim. Eu posso ter ali uma inflamaçãozinha, posso ter um neutrófilo, posso ter alguma coisa ali, alguma célula de padrão inflamatório? Posso. Mas o X da questão mesmo são mais efeitos pró-inflamatórios, fatores de crescimento, entendeu? Tentando reparar aquele tecido que foi lesionado, entendeu? É como se fosse o fim de todo esse processo que a gente vem falando com vocês desde segunda-feira, entendeu? Entendi. Aí aqui, essa sequência aqui é mais ou menos o que eu falei agora. Na sequência aqui, primeiro é uma infecção anterior à ativação da imunidade mediada por células. O que é isso aqui? É como se o organismo ele não teve uma sensibilização prévia, é o primeiro contato. Aí é justamente o que eu falei. A micobactéria, ela vai expressar, né, a manose na parede celular, né, ela vai ter a manose na parede celular e o receptor que é expressado no macrófago vai reconhecer. Aí vem todo aquele babado do macrófago de fagocitar e etc. Só que aqui essa bactéria, ela é resistente, ela não é fluoxesteira. Ela vai inibir a fusão desse fagossoma aqui com o lisossomo. Não vai ter isso. Por quê? Porque ela interrompe essa maturação desse fagolisossomo que deveria ser formado. Ela altera o pH do citoplasma, ele não fica mais ácido. Aí tem essa formação deficiente de fagolisossomo. Aí o que acontece? O macrófago ele não vai conseguir matar essa bactéria, porque eu não vou liberar enzimas, porque as enzimas elas ficam no lisossomo, que é a organela responsável por degradar as coisas dentro da célula, certo? A manose é a alternativa? Não, é ligante, é manose, lectina, ligante, manose. É a última. A do sistema complemento, né? Tá falando? Pronto. Aí esse macrófago ele não vai exercer a função dele, microbicida, certo? E essa bactéria ela vai conseguir colonizar e vai se replicar ali nesse tecido, dentro desse macrófago, certo? E vai conseguir infectar outros macrófagos e etc, certo? Aqui eu tenho já um foco de infecção. Só que acontece, mesmo que esse macrófago ele não tenha exercido sua função microbicida, ele consegue apresentar as células T, principalmente células TCD4. Aí o que acontece? Acontece o reconhecimento via MHC classe 2, né, que a gente tem que lembrar que a MHC classe 2 se associa com célula TCD4 e MHC classe 1 se associa com TCD8, certo? Aí vai ter essa sinalização aqui, esse reconhecimento. Aí eu não sei se vocês viram em imuno, na verdade a gente vai dar aula ainda, né? Que esse reconhecimento para ativação de um linfócito T ocorre por mecanismo de dois sinais. É o reconhecimento e a liberação de citocina. Então, esse macrófago ele vai liberar interleucina 12, que vai ativar de uma vez por todas essa célula T. E vai fazer com que ela se especialize em TH1, porque a célula TCD4, ela se divide, ela pode se especializar em três, TH1, TH2 e TH17, certo? Aqui no caso, a gente tem que lembrar de TH1. E a TH1, como eu falei, vai formar esse granuloma. A gente não pode esquecer disso, certo? Aí, como ela vai formar esse granuloma? Porque ela vai secretar citocinas, principalmente interferon gama. Interferon gama, a gente não pode esquecer, ele é um potencial ativador de macrófagos. Não podemos esquecer. Aí a gente começa a lembrar que o granuloma ele é formado por quê? Por vários macrófagos que vão se fundir, vão formar realmente uma armadura para tentar conter essas bactérias, certo? Então eu preciso de alguém que ative esses macrófagos, é o interferon gama. Essa é a síntese. Tá dando para entender? Interferon é o potencializador. Interferon gama.
ele é um potencial ativador dos macrófagos. Tanto ele recruta como ele ativa esses macrófagos para eles exercerem a sua função de microbicida, né? Porque no caso, lembra, eu falei na aula passada, lembra que tem duas vias da ativação do macrófago, a clássica e a alternativa. Interferon gama vai atuar aí na clássica, vai atuar esse macrófago que a gente sempre fala dele, esse microbicida, certo? Aí pronto. Os macrófagos ativados, né, que eles foram aí potencialmente influenciados pelo interferon, ele vai conseguir maturar e ativar o fagolisossomo e vai conseguir matar essa bactéria, certo? Por quê? Porque sofreu influência do TH1. Se eu não tivesse o TH1, eu ia ficar aqui, parar aqui e a infecção ia crescer cada vez mais. Aí esse ponto aqui que eu quero que vocês tentem associar a tuberculose com o HIV. Vocês vão ver no Semetron, quando começar a rodar, não sei se a professora falou também, sempre que tem um diagnóstico de tuberculose, tem que fazer a sorologia do HIV, porque o HIV ele vai atuar contra as células T, inclusive TH1. Então, se eu tenho o HIV que está suprimindo o meu sistema imunológico, ele vai conseguir formar isso aqui de forma efetiva, pode até formar, mas esses macrófagos aqui, eles não vão conseguir matar essa bactéria. Posso ter esse foco aqui, esse foco granulomatoso, posso ter esse aqui, mas não vai conseguir, porque não vai ter um sistema imune competente, certo? Isso aqui, toda essa cascata aqui vai acontecer em pessoas que têm um sistema imune competente. Quando eu falo de imunossuprimido, seja por transplante, caso de transplante, que precisa tomar remédios imunossupressores, e principalmente HIV, eu estou falando, isso aqui não ocorre dessa maneira, certo? Deu para entender? Justamente por causa da supressão das células T. Por isso que eu estou falando para vocês, lembrem-se das células T, principalmente TH1, porque são elas que vão formar esse granuloma aqui, certo? A síntese é essa do processo da infecção da tuberculose. Aí nessa parte eu quero aqui positividade para a tuberculina, porque essa tuberculina ela é um exame que se faz para ver se tem a tuberculose. Insere a tuberculina e se der essa reação, quer dizer que eu tenho células já sensibilizadas, quer dizer que eu tive contato com a bactéria da tuberculose, entendeu? Aí por isso que dá positivo. Pode falar. Acho que eu me perdi aqui no pensamento. Quando ele libera o interferograma, ele vai recrutar os macrófagos e ativar eles. Sim. Aí depois disso, qual que é o passo? É a formação do granuloma? Isso, porque eu botei muitos macrófagos aqui. Lembra que Tentando combater lá. Tentando combater, isso. Por quê? Porque lembrar disso, essa bactéria é resistente, ela não vai ser morta da forma convencional, entendeu? Eu preciso intensificar aqui esse processo de inflamação. Aí o granuloma não os macrófagos eles se juntam ou eles não se fundem, eles ficam. Eles se fundem, eles não formam a célula epitelioide. Eles se fundem, sim. Eles se fundem, Eu vi né? que eles se fundem. Eles se fundem. Eles ficam ligando, e aí até fala sobre a questão da posição do núcleo. Mas o granuloma é formado por várias células epitelioides ou Por várias células epitelioides, por linfócitos em volta e o centro caseoso, necrose e caseosa. Deixa eu te perguntar aqui. Tá. Lá em cima, a bactéria conseguiu inibir o macrófago. Sim. Né? Aqui embaixo, depois que mais macrófagos são recrutados nessa, quando ele englobar novamente a bactéria, ela não vai fazer a mesma coisa? Não, porque aqui, ó, Despertou, a potencial ativador. Entendeu? Ele vai fazer com que, tá vendo isso aqui que ele inibiu? Esse interferon não vai deixar que iniba novamente. Ó, vai permitir que tenha a maturação e ativação do fagolisossomo, a atuação do interferon principalmente, pode ter outras citocinas, mas o interferon não vai deixar que essa bactéria faça a mesma coisa que aconteceu aqui. É como se, tipo assim, ali em cima não tivesse o interferon Isso. para dando essa força. Não tem, entendeu? É como se fosse isso. Aqui eu tô falando da imunidade inata, aqui eu tô falando da imunidade adaptativa, aqui é semanas após, entendeu? Esse processo de sensibilização ocorre semanas após, entendeu? É mais alguma dúvida? Doutor, no caso, vamos supor, essas bactérias não estariam, tipo, uma bactéria não estaria no sangue, estariam dentro dos macrófagos, né?
Isso, a gente vai chegar nesse ponto aí. Ah, tá. Porque eu queria saber justamente isso de como que elas vão se juntar em um único local e não, tipo, ter macrófagos espalhados ali tentando resolver. A transmissão dela é por gotículas, pelo sistema respiratório. Eu inalei, Deus me livre, eu inalei a bactéria e aí ela fica aqui no meu pulmão, nos meus alvéolos. Lembra que eu falei que o macrófago é alveolar? Ela fica ali no meu pulmão. Aí o que acontece? Quando ocorre isso aqui, que ele não consegue matar, mas ele consegue sinalizar, ele cai lá no sistema linfático e consegue ir lá nos órgãos linfóides. Entendeu? Aqui eu realmente não tenho transmissão hematogênica. A gente vai ver com a evolução dela, eu posso ter uma transmissão hematogênica, que a gente vai chegar nisso aí. Que é aí que ela consegue atingir outros órgãos, entendeu? Mas basicamente aqui essa bactéria, ela está no sítio de infecção. Por isso que eu recruto muita coisa aqui para o sítio de infecção. Entendeu? Esse foco aqui é no pulmão, é lá no alvéolo, é no parênquima pulmonar. Tá. Entendeu? Obrigado. Tá. Aí, sinais aqui importante para vocês não esquecerem, porque tem questão fácil que a gente se perde aí. Lembrar, estou falando de tuberculose, já exclui aguda, a inflamação crônica. Estou falando de tuberculose, o protótipo, granuloma com necrose caseosa central. Nem sempre vai acontecer necrose caseosa central, mas na grande maioria eu tenho certeza que se ela colocasse uma questão falando disso aqui, é de tuberculose, ainda mais a Saine que está mais assim, né, focada em tuberculose. Então não esqueça disso, gente. Principalmente vocês que são de marcar. Estou vendo um caso clínico, meu Deus, eu não estou entendendo nada desse caso clínico. Só ver os pontos-chave. Ver os pontos-chave, eu não estou entendendo nada. Pronto, vi os principais sintomas, identifiquei que é tuberculose. Já excluo a aguda ali, vai sobrar umas duas alternativas. Eu já preciso lembrar que é um granuloma, e ainda mais o que compõe esse granuloma. Linfócitos T, principalmente TH1, macrófagos, formando as células epitelióides, células gigantes polimorfonucleares e a necrose caseosa central com essas células mortas no centro, certo? Agora eu acho que eu travei, eu acho que quando eu pego. Não, Foi, pronto. Aí agora a gente precisa lembrar que a tuberculose, ela se divide basicamente em duas. A tuberculose primária e a tuberculose secundária. A gente precisa primeiro organizar essas ideias aí, certo? Porque a gente vai precisar lembrar disso para entender os padrões morfológicos, que ela também pode cobrar. Então, a tuberculose primária é a forma da doença em que se desenvolve em um paciente sem exposição prévia e, portanto, sem sensibilização. É o primeiro contato do paciente com a bactéria da tuberculose. Ele nunca teve tuberculose, ele nunca teve nenhum contato antes com tuberculose, certo? E se esse paciente ele for imunocompetente, geralmente ele é assintomático. E se não for assintomático, vai ser sintomas gripais leves. A gente sempre pensa em tuberculose no fim da vida, né? Mas não, se for imunocompetente, geralmente é assintomático, certo? Eu até escrevi aqui. A única consequência, né, imunocompetente da TB primária é a formação dos focos de cicatrização. Por que esses focos de cicatrização? Porque eu vou ter aquela imagem ali do granuloma formado, só que esse granuloma ele vai conseguir combater essa bactéria, certo? E aí vai ficar aquele centro necrótico, vai ficar aquele processo inflamatório, só que a bactéria morreu e o organismo precisa limpar a sujeira. E a sujeira é o quê? A cicatrização, certo? E por que vai ser cicatrização e não regeneração? Porque eu estou falando de um órgão parapimentoso, estou falando de parênquima pulmonar, certo? Que Letícia falou mais à frente. Tá dando para associar as coisas? Pronto. Então eu vou ter uma formação de focos de cicatrização. Só que se... Ai, passei demais. tem que voltar. Só que... Apertei errado. Vale, amiga? Aí, eu fui. Pronto. Só que esses focos, se o meu granuloma ele cumpriu o papel deles corretamente, cicatrização. Só que pode acontecer mesmo no incompetente, ele não conseguir matar tudo e ficar bacilos viáveis que posteriormente vai gerar uma reativação, formando novos focos de infecção no momento posterior. E esse momento é quando a imunidade vai baixar por algum motivo, tumor, imunossupressores, corticoide, enfim. A imunidade baixou, esses focos, esses bacilos viáveis, eles vão ter que
estavam ali dormentes, eles vão tipo reacender e formar novamente um foco de infecção. Aqui a gente está falando da tuberculose primária progressiva, certo? Isso quer dizer que o problema não foi resolvido. Isso aqui também pode acontecer em em pessoas com HIV, enfim, com demandas de imunossupressão. Deu para entender aqui a tuberculose primária? Aí, vamos para a morfologia da tuberculose primária. Aí, preste atenção que esses pontos aqui era tuberculose primária, obviamente, porque na tuberculose secundária eu já vou ter outros padrões morfológicos. E as meninas me falaram que ela estava mencionando essas coisas, né? Então, quando eu falar foco de Gom, complexo de Gom, complexo de Ranke, eu já tenho que lembrar, é da TB primária, certo? Eu não estou falando secundária, é da primária. E o que é esse foco de Gom? É uma área de consolidação inflamatória. Quando a gente fala de consolidação, é quando algo tomou conta do alvéolo, é basicamente isso. Quando a gente fala de pneumonia, é porque o catarro tomou, falando assim bem grosseiramente, o conteúdo ali daquela pneumonia tomou conta do alvéolo. Isso aqui é a mesma coisa, essa consolidação, esse processo inflamatório está acontecendo ali no alvéolo. Então, a área de consolidação inflamatória, branco-acinzentada, de 1 a 1,5 centímetros, que surge durante o desenvolvimento da sensibilização no parênquima pulmonar. Ele é só um foco, certo? Ele é um foco ali de granuloma, com necrose caseosa, um foco ali no parênquima pulmonar, certo? O complexo de Gom é a combinação desses focos, né, dessas lesões parenquimatosas e nodais. Só que ele é formado quando os vazios livres ou no interior linfagócitos percorrem os vasos linfáticos para os linfonodos regionais, os quais também se tornam caseosos com frequência. Então aqui eu vou ter tanto o acometimento do parênquima como dos linfonodos regionais, entendeu? Por isso que é um complexo. No complexo de Ranke é quando esse... Tem, eu vou passar. O complexo de Ranke é quando esse complexo aqui de Gom, ele vai sofrer fibrose progressiva, ou seja, aquela tentativa de reparo, e aí ele é calcificado. Ele vai aparecer no raio-x. Eu acho melhor tu ficar ali, se for. É porque eu tô com medo de parar. Ah, tá. No raio-x. Aí, ó, aqui, ó. Aqui, a gente tem que lembrar que os linfonodos a gente vai ver melhor na região hilar, certo? Do hilo pulmonar. Aqui eu já estou vendo que tem um foco na região do hilo, um foco de granuloma, necrose, enfim, um foco tuberculose. E aqui eu também tenho um focozinho. Então, juntando esses dois aqui, ele é um complexo de Gom. Se eu não tivesse acometimento aqui no hilo, dos linfonodos, só isso aqui eu teria um foco de Gom. Os dois, complexo de Gom. Deu pra entender? É combinação de dois ou mais. O complexo é quando eu tenho tipo focos e tenho comprometimento do linfonodo, certo? Aqui na região. Peraí, amiga, foco de Gom é quando tem o quê? Quando eu tenho esse processo aqui inflamatório, infeccioso no parênquima pulmonar, certo? São aqueles focos do tamanho de 1 a 1,5 centímetros. Sim. O complexo é quando eu tenho focos com comprometimento dos linfonodos regionais, certo? Entendeu? E o complexo de Ranke é quando isso aqui já foi meio que resolvido, esse processo aqui inflamatório. Eu tenho fibrose, o tecido foi substituído por um tecido de cicatrização e eu consigo ver eles, ó, no raio-x, tá vendo? Ai, no raio-x a gente vê o complexo de Ranke. Isso, entendeu? Ele é melhor observado no raio-x, tomografia, enfim. Aí tá vendo que aqui, ó, esse foco ele também tá na região. Aqui eles não tiveram raio ainda, mas aqui também é a região do hilo pulmonar. Então aqui eu também tenho um focozinho, uma calcificação, tá mais branco. Aqui eu também tenho, tá vendo? Sempre que falar de complexo de Ranke, eu já estou pensando no processo onde aquilo já está sendo resolvido. Sim, entendeu? Ele sofreu fibrose progressiva e geralmente se calcificou, certo? O que não quer dizer necessariamente
pessoa já esteja curada. Pode ser que só aquele foco já tenha acontecido a fibrose, mas você pode estar com a tuberculose ativa e ter outros focos, que ainda são focos de goma, entendeu? Que ainda não é o processo classificado. Passa aí, amiga. O complexo de você colocar a combinação de vários focos e o que tinha mais? Comprometimento dos linfonodos. Aí, vamos lá. Aqui é onde, geralmente, esse padrão morfológico ele vai se apresentar. Em qual área do pulmão. Por isso que eu sinalizei aqui. Que é até coincidido ela ter comentado hoje, né? Ó, nesse caso da tuberculose primária, os bacilos inalados geralmente se implantam nos espaços aéreos distais, ou seja, bota aí, por favor, mais na periferia ó, do pulmão. Esse aqui é a periferia do pulmão. Então, é nos alvéolos mais distais, não é aqui próximo ao hígado, entendeu? É porque aqui teve comprometimento do linfonodo. Mas aqui, geralmente é o quê? Nos alvéolos distais, passa aí. Aí vai ter esse comprometimento dos espaços aéreos distais, da porção, aqui é um pouco confuso, mas vamos pensar, da porção inferior do lobo superior dos pulmões ou na porção superior do lobo inferior. Deu pra entender? Aqui no meio, Porque né? eu até me confundo com essas drogas. É como se fosse mais no meio do superior. Isso, ó. No meio aqui. É porque eu não trouxe a foto. Aqui dá pra... É. Não dá pra ver pelos Era pra eu lobos, ter né? trago, era pra eu ter trago um dos A lobos. gente sabe dos lobos. Tá, pronto. Fala Agora de novo. passa aí, olha só. Ele vai estar na parte superior, certo? Certo. No ápice. Não, na parte superior do ápice? emitórax em geral, do pulmão em geral, certo? Como se fosse na pleura É, visceral. ele vai estar próximo à pleura também. Mas a localização dele assim, no parênquima pulmonar, certo? Vai ser próximo à pleura, que tem aqui, só que vai ser na porção inferior do lobo superior. Por exemplo, o pulmão esquerdo ele tem dois lobos, superior e inferior. Vai estar, ou esse bacilo ele vai estar instalado na porção inferior desse lobo superior. Era que eu tenho botado no pulmão aqui, porque esse aqui é confuso mesmo. Mas enfim, na porção inferior do lobo superior, ou ele vai estar aqui na porção superior do lobo inferior. Entendeu? Quando eu tenho um pulmão ali mais na frente, aí eu mostro. Quem vai estar no ápice é da tuberculose secundária, que você falou aí, pra gente não confundir. Lembrar que da tuberculose primária, geralmente são dois lobos que ele fica, ou no lobo superior, mas só que na porção inferior desse lobo superior, ou na porção superior do lobo inferior. Então ele é mais centralizado. É, como se fosse isso. Aí, o que acontece? Só que é na parte distal, certo? Os alvéolos distais, mais na periferia do pulmão, certo? Ele não vai estar muito, geralmente, na parte central. E próximo à pleura, por isso que é distal, porque a pleura ela vai recobrir o pulmão, certo? Aí aqui eu tenho uma imagem clássica, né? Tem aqui o centro de necrose caseosa central. Em volta, eu tenho aqui linfócitos, eu tenho, aqui esse é um menor aumento, né? Eu tenho linfócitos, eu tenho aqui, ó, as células epitelioides. Aqui é uma foto clássica disso. As células epitelioides, certo? Aqui não dá pra ver bem, mas tem linfócitos aqui envolvido, outra célula epitelioide. E esse centro bem marcante aqui. Esse aqui, bem marcante. E aqui também são células epitelioides. Aqui é o centro necrótico. E aqui, ó, as células epitelioides, linfócitos, esses tipos pretos linfócitos, são células inflamatórias. Pode passar. Tá, aí na tuberculose secundária, já é outro padrão. Primeiro, que a tuberculose secundária, obviamente, o indivíduo, o paciente, ele já vai ter tido contato com a bactéria, certo? Primeiro ponto, para a gente já separar as duas. Então, é um padrão de doença que surge em um indivíduo previamente sensibilizado, ele já teve contato. E as principais causas podem ocorrer pouco tempo após a tuberculose primária. Então, pouco tempo fui infectada, resolvi, só que ainda tive bacilos ali adormecidos e pouco tempo depois, por causa da minha imunidade, a tuberculose primária que estava adormecida, ela pode sim evoluir para uma secundária, certo? E para um outro padrão.
dormente? Ele pode ficar dormente. Que é Aí o que quando- vai reativar ele é a imunidade, entendeu? Você tinha falado da primária progressiva. Sim, a primeira. Aí, se reativado, se inicia com a primária progressiva e pode evoluir para a Não secundária. necessariamente, porque lembra que quando eu falo de primária, eu estou falando de outro padrão morfológico, entendeu? Porque na secundária a gente vai ver que vai ter cavitação. Na primária eu estou falando só dos focos, dos complexos, entendeu? Vai ter posteriormente a fibrose progressiva. Na secundária eu já envolvo outros processos que é cavitação e o local também geralmente vai ser outro, que vai ser do ápice, entendeu? Por isso que eu não posso falar que necessariamente foi para primária, progressiva e depois foi para secundária. Esse bacilo adormecido ele pode chegar lá no ápice e começar uma secundária, entendeu? Já Não direto. necessariamente ele passa Não pela primária necessariamente progressiva. isso, entendeu? Aí pode surgir a partir da reativação de lesões primárias dormentes, né? Muitas décadas depois após a infecção inicial. Que isso aqui quem vai mediar é a imunidade, a questão da imunidade. Então pode ser logo após a data da TV primária, mas pode ser décadas depois. A gente vai pegar muito por aqui, o Semetron tem demais. Geralmente pessoas com 40 anos que na verdade a infecção foi na infância e décadas depois ele está tendo uma tuberculose secundária. Então a bactéria ela fica em latência. Isso, porque o nosso sistema imune ele está com a imunidade boa, quando tem as células T ali, ele está tipo alerta contendo ela, entendeu? Ela não se replica mais, tá entendendo? Tipo isso, agora se a minha imunidade baixar, aí ela consegue se replicar mais, impedir que os macrófagos eles matem elas, entendeu? Porque os linfócitos T eles não vão estar ali produzindo interferon para ativar os macrófagos e os macrófagos têm que matar ela, entendeu? Mas o que faz reativar essas? Imunidade baixa. Imunidade baixa, Imunidade ele fica baixa. dormente. É igual a malária, né? Também fica dormente. Isso, entendeu? Deve também ter outros fatores aí envolvidos, mas o principal, o que o livro traz, é justamente a imunidade baixa, entendeu? Porque vocês já pagaram o livro, né? Tem micro-organismos que eles são oportunistas, eles só se desenvolvem, eles, na verdade, não só se desenvolvem, mas tipo, eles preferencialmente se desenvolvem quando a nossa imunidade está baixa. Sim. Aí pronto, pode resultar em reinfecção em decorrência da queda da proteção adquirida, justamente esses linfócitos T, eu não vou ter tanto linfócito T ali, sensibilizado já na doença primária, né? E exposição ao grande inóculo de bacilos virulentos. No primeiro momento, se eu tiver uma grande exposição a esses bacilos, eles podem já formar uma tuberculose secundária, entendeu? Aí vamos lá. No caso, outra diferença aqui entre a tuberculose secundária e a primária. Na tuberculose secundária já tenho uma hipersensibilidade pré-existente. Essa hipersensibilidade pré-existente vai causar uma resposta tecidual imediata e intensa, porque nesse segundo momento aqui eu já tenho linfócitos T sensibilizados e aí quando tenho contato, né, com a micobactéria, eles vão agir, certo? Porque eles já estão previamente sensibilizados. Eu não vou ter aquelas 2-3 semanas de processo de sensibilização do linfócito e ativação, entendeu? Da imunidade, que passa da imunidade inata e adaptativa, deu para entender? Eu já tenho linfócitos sensibilizados aqui, então eu não preciso passar por todo esse processo de novo, entendeu? Aí o que acontece? Essa resposta tecidual imediata consegue isolar esse foco, porque vai ter a produção do granuloma, que vai ficar ali tentando conter a replicação dessa bactéria, o aumento desse foco, e esse vai resultar no menor comprometimento de linfonodos regionais. Lembra que eu mostrei para vocês o complexo de Ghon, que era justamente focos nodais junto com comprometimento de linfonodos regionais? Aqui a gente não vai ter muito isso na tuberculose secundária, justamente por isso, porque eu já tenho uma formação de um granuloma muito mais rápida, entendeu? Deu para entender essa questão? Passa aí, por favor. Pronto,
aí a morfologia da tuberculose secundária localiza-se classicamente no ápice de um ou ambos lobos pulmonares superiores. Então, a predileção, nesse caso aqui dessas bactérias, é para o ápice, certo? Aí as lesões. A lesão inicial é um pequeno foco de consolidação com menos de 2 cm de diâmetro e localizado 1 a 2 cm da pleura apical. As duas vão ser perto da pleura, certo? As duas vão ser perto da pleura. Só que a secundária vai ser mais no ápice e a primária vai ser mais meio que perto dos lobos ali, né? Perto da fissura, certo? Perto das fissuras que dividem os lobos, basicamente isso. Aí são áreas bem circunscritas, firmes, de cor branco acinzentado, amarelado, que apresentam quantidade variável de caseação central e fibrose periférica. Na tuberculose pulmonar progressiva, é como se fosse, essa tuberculose pulmonar progressiva é como se fosse a evolução dela. Meio que esse tecido, esse granuloma, ele não está conseguindo conter, então ela vai progredindo, deu para entender? Tipo, não conseguiu conter a lesão inicial, então passa para uma progressão, que é a tuberculose pulmonar progressiva. Aí a lesão apical, ela vai aumentar, porque ela está progredindo, e a área de caseação também vai se expandir, certo? Mais células estão morrendo, porque o meu sistema imune ele não está sendo suficiente para conter essas bactérias. Aí pode ocorrer a erosão em um brônquio que libera o centro caseoso, gerando uma cavidade irregular revestida por material caseoso. Também pode ocorrer a erosão em vasos, em artérias, e é isso que vai causar a hemoptise. Lembra que eu falei no início que é um protótipo da tuberculose, aquela tosse com sangue? Pronto, a hemoptise é aqui, porque pode causar esse processo inflamatório, pode causar erosão de artérias pulmonares, de vasos ali pulmonares, e vai gerar, vai liberar, né, sangue ali, hemorragia nos alvéolos e o tuço, e o sangue sai. Deu para entender? Eu associo a hemoptise Isso. a secundária? Ou Geralmente é na secundária, certo? Geralmente. Lembra que eu falei que a primária geralmente é assintomática? É verdade. E mesmo se elas estão na primária progressiva, continua sintomático? Não. Aí não, né? Porque eu vou ter focos maiores e Tá. tal. Mas Mas verdade você também vai é depender. negativo, o quê que tu falou? Hemoptise. Hemoptise, que é tosse com sangue, né? Tá. Vai com sangue. Aí aqui, né, é um padrão morfológico, ó, você pode ver que tá mais no ápice, tá vendo? Todos esses pontinhos brancos aqui são os focos do granuloma, certo? Um padrão morfológico. Então pode ver aqui que é mais no ápice, tem aqui e tal, mas é muito mais acentuado no ápice. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa primária, para ela passar para a secundária, ela tem uma resolução, uma diminuição da lesão, ou ela pode ter a progressão e se tornar uma secundária? Isso mesmo. É a progressão? Também pode ter uma Pode ter as duas Aham. coisas. Tipo, ela regredir, ficar calminha ali, aí deu uma queda no sistema imunológico, tipo um paciente com HIV, por exemplo, que ele tem um sistema, né, fica tentando combater. Ou ela não consegue combater, a área vai aumentando, e se torna uma secundária. Isso mesmo, é essa pegada, isso mesmo. No caso, nessa estado assim de dormência, é tipo como se o sistema imune ele conseguisse matar quase todas, mas sobrou ali um pouquinho que pode se tornar viável se as minhas células T não ficarem ligadas, entendeu? Se eu não tiver célula T principalmente, aí no caso vai reativar, porque elas vão conseguir se multiplicar de novo, entendeu? Aí, outra coisa que eu preciso. Esses termos que deixam a gente um pouco confuso. Quando eu falo de consolidação, como é que eu vou definir esse termo de consolidação na minha cabeça? Toda vez vai ter área de consolidação. Vamos lá. O alvéolo, ele normalmente é para ser preenchido por quê? Por ar, certo? A gente, nosso sistema respiratório, nosso pulmão funcionando normal, ele tem que ser preenchido por ar. Quando eu tenho alguma infecção, quando eu tenho alguma hemorragia, quando eu tenho alguma coisa
que meio que tira esse ar e preenche esse alvéolo, eu vou falar consolidação. Consolidação alveolar, entendeu? Ele No caso, pode existir em outros órgãos também, né? Quando fala de consolidação, é só pulmão. eu sei mais pulmão, né? Esse termo assim, eu sei mais É pulmão. porque às vezes associa a consolidação a, tipo assim, um tecido cicatricial, a formação de cicatriz, porque é uma consolidação se tornar algo duro. Mas no caso do Então era isso que eu estava associando, de ser algo que, entendeu? Não, Por aí isso que eu falei, é não vou outra perguntar, coisa. porque na minha cabeça é como se tá enrijecendo. Não é assim, não. É porque no caso a consolidação no pulmão dos alvéolos é como se fosse um preenchimento, Isso. que não é de ar. Pode ser de muco, como na asma, pode ser de uma secreção mucopurulenta, como uma pneumonia. Então essa consolidação, quando a gente vê um pulmão, pronto, um pulmão normalmente, se você pegar um pulmão assim nosso normal e colocar ele dentro d'água, por exemplo, é para ele boiar e ele cria bolhas, porque ali no espaço alveolar ele tinha ar. Só que se o pulmão ele tiver, se os alvéolos ele estiver todo preenchido por um material mais denso do que o ar, ele vai ser mais consolidado. Ele vai ter uma densidade maior, entendeu? Então é mais nesse pensamento, vai preencher aquele espaço que era de ar, que não tem peso, por exemplo, e essa consolidação é mais sobre essa questão de espessura do que está, né? Preenchendo aquele local. Então, resumindo, a definição mesmo de consolidação, a gente falando de pulmão, específico de pulmão, é justamente a substituição de ar nos alvéolos por outras substâncias. E aí eu preciso saber qual é a doença, qual é a infecção que está acontecendo para dizer que substância é essa. Porque às vezes até um trauma pode fazer com que o sangue vá para os alvéolos. Isso também é uma consolidação, porque no raio-x eu vou ver lá o pulmão consolidado com outra coisa que não é o ar, entendeu? Tipo isso. No caso da tuberculose, essa consolidação, ela vai se dar pelo quê? Por todo esse granuloma, Ah, tá, todo esse granuloma, tá. Tá, aí vamos lá. Tentando explicar aqui para chegar nessa, porque foi até o que você falou, né? Sobre a disseminação dessa bactéria. Tá? Eu estou falando de tuberculose secundária. Se eu tiver um tratamento não adequado, não sei se vocês já ouviram falar que o tratamento da tuberculose é longo, então, 6 meses, geralmente 6 meses. Então, se eu não fizer esse tratamento, seguir à risca, eu não vou conseguir matar essa bactéria. E aí ela não vai morrer e a infecção vai continuar progredindo. Em caso de imunossupressão, principalmente HIV, essa bactéria ela vai continuar progredindo até o momento que ela vai alcançar a corrente sanguínea através dos vasos linfáticos. Porque até agora eu mostrei para vocês o quê? Focos ali no pulmão. Não falei em nenhum momento que ela alcançou a corrente sanguínea, que deu bacteremia e tá. Não, certo? Mas se esse tratamento não for adequado e essa população de bactérias continuar se proliferando, ela vai alcançar a corrente sanguínea através dos vasos linfáticos e aí ela vai retornar para o pulmão através das artérias pulmonares e ela vai conseguir infectar todo esse pulmão aqui, entendeu? Antes que era só tipo do ápice, no caso. Uma circulação em volta. Isso, porque lembra que o linfático, a linfa, ele vai tirar aqui aqueles restos, tira micro-organismos também, só que tem uma recircularização, né? E aí ela vai cair de novo na corrente sanguínea e vai entrar no pulmão por meio das artérias pulmonares. E aí no caso, ele pode invadir. Aí eu vou chegar lá. Vamos primeiro aqui no pulmão para sistematizar aqui as coisas. Caiu, veio na artéria pulmonar, certo? Estou dizendo aqui que afetou só o pulmão, não estou falando ainda de outros órgãos. Aí, como eu vou chamar? Doença pulmonar miliar. Em vez de afetar só um lobo, ela vai ser capaz de afetar o pulmão inteiro. Aí eu estou falando doença pulmonar miliar, não estou falando mais tipo de padrão morfológico de tuberculose primária nem secundária. Doença pulmonar miliar. No raio-x, você está vendo que aqui são vários nódulos. Vários nódulos e no raio-x vai se apresentar assim, certo? São vários nódulos.
Aí, vamos lá. As lesões, volta aqui. As lesões aparecem como pequenos focos, certo? De consolidação, no caso a gente está falando do pulmão, consolidação, de cor branco, amarelado, espalhados pelo parênquima pulmonar. Pode passar. Aí o que acontece? Na tuberculose miliar sistêmica, essa bactéria ela é capaz de fazer tudo aquilo, né? A infecção ela vai se proliferando, cai nos vasos linfáticos e aí no processo de recircularização ela cai na corrente sanguínea e ela é capaz de infectar todos os órgãos. Não quer dizer que ela vai infectar todos os órgãos, mas em determinado caso, como aqui, pronto, infectou o baço. Isso aqui é um baço, está totalmente tomado por processo de granulomas, certo? Aí os principais órgãos afetados: fígado, medula óssea, baço, glândulas adrenais, meninges, rins, tubo uterina e epidídimo. Então, a tuberculose miliar sistêmica é a disseminação por via hematogênica por todo o corpo. O que é que vai determinar isso? Principalmente como está o sistema imunológico desse indivíduo, certo? Para isso acontecer é porque o sistema imunológico, com certeza, ele não está funcionando da forma que deveria. Por isso que, tipo, quem está vacinado, a gente que tem, não tem nenhum problema de imuno mesmo, supressão, não pega tão facilmente tuberculose, mas quem é vulnerável? Quem não tomou a vacina? A tuberculose, a vacina é essa aqui que deixa a marquinha, né? A marquinha mais proeminente. Quem não tomou vacina, quem tem HIV, por isso que quando tem um diagnóstico de tuberculose, a primeira coisa que se faz é pedir a sorologias, principalmente no HIV, condição de pobreza, higiene, então tudo isso está associado com o sistema imune, como é que está o sistema imune daquela pessoa, né? A condição que ela vive também diz muito. Então, esse caso aqui seria tuberculose miliar sistêmica. Deixa eu te falar, eu posso falar que a doença pulmonar também é um tipo de tuberculose, né? A pulmonar miliar. Tuberculose, porque falando essa doença é pulmonar miliar, é tuberculose, é pela mesma bactéria, se chama doença miliar justamente para não confundir aqui, ó. Porque a tuberculose miliar E tem a pulmonar, tuberculose miliar sistêmica, que é quando ela sai de fato dos pulmões e consegue ir para o Essa corpo. daí, a miliar, pode ser chamada então como sistêmica. Não, Depende. a miliar quando ela está só no pulmão, aí se ela espalha o corpo todo, ela vira sistêmica. Isso, ou se ela espalha, volta aí, assim, vamos lá. Eu mostrei na tuberculose, Ela está só no foco, né? Isso. Ou na periferia, ou no ápice. Isso Mas mesmo. a sistêmica, ela se espalha para os órgãos, que pode ser o baço, Isso. o E no porque caso? lá em cima no título estava miliar. Então, Tuberculose mas miliar. vamos lá. Vamos lá. Quando é tuberculose biliar somente, é só no pulmão. Aí tuberculose biliar sistêmica, que é de todos os órgãos. Quando é tuberculose pulmonar miliar, somente no pulmão. Vamos lá. Aqui é porque no livro tem assim, doença pulmonar miliar, mas eu posso falar tuberculose pulmonar miliar. Mas o que isso significa? Que ela não está só no meu ápice. Ela tomou o meu pulmão. Tomou o meu pulmão. Entendeu? Aí eu vou chamar doença pulmonar miliar. Por quê? Porque ela tomou todo o meu pulmão. Entendeu? Então, tuberculose pulmonar, ela não tomou todo o pulmão. Tá Não. só no localzinho. Isso, no geralmente, ápice ou na periferia. Aí, tuberculose pulmonar miliar, todo o pulmão. Aí, tuberculose miliar sistêmica, todo vários órgãos. Entendi agora. Se pesquisar no dicionário, porque às vezes a própria palavra diz muito sobre. Miliar significa coisa pequena, grão de arroz. Se você parar para perceber, a tuberculose miliar, ele parece aqui, ó, tá vendo? Os grãozinhos assim, ó, como se fosse tudo. Então, não é uma primária nem uma secundária. É uma miliar porque já está disseminada no pulmão. Volta aí nessa do pulmão, que eu esqueci de falar uma coisa aí que eu falei, mas não. Mas a miliar Essa está é- relacionada à secundária. Tá. Mas é depois que ela atinge a corrente sanguínea e vai para o pulmão inteiro. Tá. Entendeu? É uma coisa que eu também esqueci de falar, que aqui tem várias cavitações, que eu não vou
ter na tuberculose primária, certo? Outra diferenciação, eu vou ter só os focos, mas aí... A secundária tu fala? Aí a secundária, esse aqui é o pulmão da secundária, eu vou ter tanto esses focos aqui de granulomas mais no ápice, como eu também vou ter isso aqui, a cavitação, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui é cavitação. Essa daí, porque a gente tá vendo que já tomou todo o pulmão, né? Então, Não. Tá só Não, no Tá ápice. muito mais no ápice. não, eu sei, tá mais no ápice, mas não tem umas mais espalhadas? Tem, mas eu não posso falar que Não que seria miliar pulmonar. Porque olha lá naquele raio-x, que eu não consegui encontrar. Olha aqui, tá todo tomado. Ele tá todo, entendeu? Ali eu posso estar progredindo para uma miliar, entendeu? mas Ainda não posso afirmar isso, mas talvez, né? A gente vê que ali tava muito disseminado no ápice, então o sistema imunológico não tá conseguindo conter, certo? E obviamente a pessoa morreu porque tá ali na peça do pulmão. Uma outra em relação a essa questão. Tanto a miliar pulmonar quanto a miliar sistêmica acaba utilizando circulação. Né? Aham. Mas só para eu poder diferenciar, quando é a miliar pulmonar, a circulação que ela usa seria a própria circulação do pulmão, mesmo aquela circulação do rim, do útero. Assim, vamos lá. A bactéria ela tá no pulmão, porque lembra que eu falei que o foco inicial sempre vai ser o respiratório. Não significa que sempre vai ficar lá, porque a gente já viu que não. Certo? A bactéria está lá no pulmão, só que ela começa a se proliferar demasiadamente. O sistema imune não consegue conter isso. E aí chega uma hora que ela consegue adentrar nos vasos linfáticos, certo? Dos vasos linfáticos, no processo de recircularização, ela consegue ela consegue ir para a corrente sanguínea, certo? Ela consegue ir para a corrente sanguínea. Eu esqueci agora, se eu não me engano, se eu não me engano, é no baço, enfim, tem um processo de recircularização que eu não vou saber explicar agora, porque também seria muito complexo, mas a gente tem que lembrar que o nosso sistema circulatório ele é um sistema fechado, certo? Tanto, tipo, que tem na veia, a gente pensa assim, que a veia, os vasos linfáticos e as artérias são tipo tubos que não tem fechamento, mas na verdade não, eles se encontram, entendeu? Então, quando ela cai no sistema linfático, ela consegue voltar para a corrente sanguínea e ela entra para o pulmão por meio da artéria pulmonar, das artérias pulmonares, entendeu? É por meio dessas artérias pulmonares que ela consegue retornar ao pulmão. Só que como ela vem por via hematogênica, ela não fica só num canto, porque ela tem a oportunidade de se disseminar para o pulmão inteiro, entendeu? E para ela é interessante porque ela consegue se replicar cada vez mais. Tu sabe dizer se, tipo assim, obrigatoriamente tem que acontecer a miliar pulmonar para acontecer a miliar sistêmica? Ou, por exemplo, na hora que ela foi fazer essa recirculação, ela já pode se tornar sistêmica? Olha, como eu sei que o foco inicial é o sistema respiratório, eu acho que tem que sim ter uma progressão da tuberculose secundária. Agora, por exemplo, que é um caso muito mais difícil, transfusão sanguínea. Eu recebi um sangue e está infectado pela bactéria da tuberculose. Aí sim, ela já está na minha corrente sanguínea e se minha... Não, eu digo assim, porque assim, para se tornar miliar, ela vai ter que entrar na corrente sanguínea. Tudo bem, ela vai porque é via hematogênica. Isso. E ela retorna. Eu digo assim, tem a possibilidade dela, nessa parte da recirculação, ela não se tornar pulmonar, ela vai se tornar uma sistêmica, entendeu? Sim, pode, sim, né? É nesse caso, aí foi esse ponto que eu falei. O que é que vai determinar isso? Só o meu onde sistema ela imune. afetou, né? Entendi. Entendeu? Porque a gente sabe que... Porque por isso que eu te perguntei primeiro assim, se primeiro ele vai para tipo, vasos próprios, mas não, você já me explicou. São vasos, mas São vasos. Aí, por exemplo, como a gente já falou, tipo, eu tenho macrófagos teciduais. Pronto, eu tenho macrófagos no baço, que estão ali para defender o baço, teciduais, certo? Que estão ali, se chegar uma infecção, eles vão estar prontos na primeira linha de defesa, certo? Também tem os linfócitos teciduais e etc. Se esse sistema imune tecidual não estiver competente, ela vai se proliferar, entendeu?
Por isso que, é o que eu falei, quem vai mediar isso? Quem vai me dizer isso? Como é que está o meu sistema imune, entendeu? Deu pra entender direitinho? Aí aqui é um outro esquema que eu vou meio que falar novamente algumas coisas. Mas olha só, essa escala, esse gráfico é muito bom, porque olha, o que me diz muito é a minha imunidade. Tá vendo? A imunidade e o tempo, né? Então, mas principalmente a imunidade. Aqui eu tenho uma infecção primária, certo? Aí nesse complexo primário, eu vou ter granuloma, vou ter, só que se a minha imunidade ela estiver alta, vai gerar só uma cicatriz. Às vezes o paciente tem e nem sabe. Aí faz um raio-x e vê lá. Eu tenho cicatriz. Pois é, pode ter tuberculose ou alguma outra coisa, enfim. Não, eu acho que tuberculose não. Não. Eu acredito que talvez. Não, mas tem paciente. Mas enfim, mas às vezes. Talvez tenha sido uma tuberculose primária, né? Eu não sei, né? Pois é. Por isso que eu falei, e eu sinalizei ali que ela é assintomática, entendeu? Às vezes é uma gripe leve. Então, às vezes isso pode acontecer com a gente foi vacinada, temos células T já sensibilizadas, então pode ser sim uma cicatriz de uma tuberculose, entendeu? Por isso que a vacinação é importante. Aí, enfim, aí no caso vai progredir para uma cicatriz. Só que aí, nessa cicatriz, ela não foi, vamos dizer que, aqui nesse caso, organismos não viáveis, ou seja, morreram todos. Só que aí vai que, nesse processo aqui, fique bacilos viáveis, eles fiquem adormecidos. Aí vão ser as lesões latentes, dormência, certo? Ficam ali esperando uma oportunidade, certo? Qual é a oportunidade? Sistema imune baixar. Aí, o que pode acontecer? Reinfecção. Nessa reinfecção, eu posso ter a tuberculose secundária, entendeu? Aí só voltando aqui, vamos parar aqui, tuberculose secundária, certo? Nesse complexo primário, eu também posso ter a tuberculose primária progressiva, que foi o que eu falei. Quando eu não consigo conter esse primeiro foco, e aí ele vai se disseminando para o meu pulmão. Só que não é naquele padrão miliar, entendeu? Certo. Só que se continuar progressivo, eu posso ter sim uma disseminação hematogênica maciça. E aí via tuberculose miliar, entendeu? Então a progressiva não é a mesma coisa que a progressiva primária, não é a mesma coisa que miliar, certo? O padrão morfológico é diferente, vamos lembrar isso. Aí tá certo, posso ter a miliar, tanto aqui, né, como aqui também. Peguei aqui, cortou, mas enfim. Eu estava aqui, vim para tuberculose secundária, porque eu tive um processo de reinfecção, a reativação, enfim. Nessa reativação, eu venho, tá vendo que é muito mais intensa, porque aqui eu tenho cavitação. Por isso que eu falei que para vocês prestarem atenção nessas diferenças de tuberculose primária, progressiva, tuberculose primária, só a primária, e o padrão morfológico da secundária, porque aqui eu tenho uma cavitação envolvida, eu não tenho só aquele granuloma. É muito mais intenso. Então eu vou ter cavidade naquele local sendo formado naquele pulmão que eu mostrei, naquele pulmão real. Então eu vou ter caseação, que é a necrose caseosa. E aí, se eu não fizer o tratamento adequado, se eu for portadora de HIV, se eu for uma transplantada e tiver tomado imunossupressores, o que é que pode acontecer? Ser progressivo. Essa infecção, ela ser progressiva, ela ficar evoluindo cada vez mais e o meu sistema imune não dando conta. E aí vai vir aquele processo que também pode, da mesma forma que aconteceu aqui, também acontecer aqui. Ela vai por disseminação hematogênica, ela vai cair nos vasos linfáticos e depois ela vai retornar por meio das artérias pulmonares para o pulmão, pode afetar o pulmão, ou dessa invasão nos linfáticos, ir para o sangue em geral, a corrente sanguínea em geral, ela pode ir para qualquer órgão. O que vai determinar isso é como está o sistema imune. Deu para entender? Sim. Mais alguma dúvida? Então, a primária progressiva da secundária progressiva não tem diferença. Tem o padrão morfológico. Falei, olha só. Vou dar um cascudo se ela estava dormindo, era? Mano, é porque tá ali, Onde disseminação.
mais séria, né? Assim. Não, tá. Não, Mas os padrões. Mas só isso. Tá, Mas eu vou É só entender. porque as duas podem evoluir pra biliar, mas não é que é a mesma coisa. Não é. Tá Eu bom. falei, preste atenção nos padrões morfológicos, pra não errar a pegadinha na prova. Na verdade, para ficar melhor ali, eu acho que faltou uma seta da TB miliar para a TB miliar sistêmica. Seria mais ou menos isso? Não, é porque É as porque duas tá. são biliar, nem É porque ali- é hormonal sistêmico. Aqui, ó, TB miliar. Miliar, ela, tipo, miliar, ela pode ser duas formas. A pulmonar. A pulmonar, que eu vou chamar especificamente de tuberculose pulmonar miliar, ou daquele jeito que eu apresentei que está no livro, doença pulmonar miliar. É a tuberculose. Só que ela veio por via hematogênica, ela não veio por inalação, entendeu? Ela veio por via hematogênica porque ela se disseminou, entendeu? Aí a sistêmica, tuberculose sistêmica, é porque ela pode afetar qualquer órgão, não ficar só no pulmão, entendeu? Não, isso não faz sentido. Mais alguma dúvida? Não? Meninas, parabéns. Vocês são